jamendo.com. Bom dia, igreja mais que vencedora. A igreja é fluindo no amor de Deus. Então, nesta manhã, você recebeu o amor de Deus. Você cantou para Ele e houve uma atmosfera muito suave do Espírito Santo que mexeu com os nossos corações. Então, a Deus toda a glória, todo o louvor, sabe, todo o poder, toda a autoridade, toda a adoração, não é? Então, a esse Deus maravilhoso que nos vê, que nos contempla, que nos abençoa com a sua presença, que alegra-se quando estamos reunidos no só Espírito para ouvir a voz dele, a ele honra, louvor, poder e majestade. Você pode aplaudir o teu Senhor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O tema do nosso culto hoje é nada mais, nada menos que oração triunfadora. Nós vamos falar sobre oração, porque a semana que passou foi uma semana de perseverança em oração para vencer os obstáculos, as ventanias, né, o mar revolto. Então, hoje nós vamos falar de oração para que possamos estar bem alicerçados sobre a rocha nos momentos de angústia e de desespero. Porque em todos os cristãos bate esse dia. Aconteceu com Jesus e conosco nunca será diferente. Amém? Então, Marcos 14, do 32 ao 42, fala assim: então, caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão, chamou ele a Pedro: estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos, eis que chegou aquele que me está traindo. Senhor Jesus Cristo, Paizinho amado, nós sabemos que o Senhor está aqui conosco, pois a tua palavra diz que aonde houver 2 ou mais, o Senhor ali estará. Nós cremos, Senhor, na tua fidelidade, na palavra do teu poder, e queremos estar aqui, Pai, na tua presença,
para aprendermos do Teu Santo Espírito, Pai, a revelação da Tua palavra em nossas vidas, Senhor, para que possamos andar em linha com a palavra e sermos transformados de glória em glória, até ser dia perfeito. E a igreja diga amém, amém e amém. Esta é a terceira ocasião em que Jesus orou sozinho. E à noite, e em momentos críticos no seu ministério. Ele orou sozinho em Marcos 1:35, 14, 35 e 39. Então, no Getsêmani, ele orou de forma humilde, agônica, perseverante e triunfante. Ele foi um homem de oração. E em cada versículo é Jesus quem vigia, quem ora, e também por isso quem é preservado. Jesus é o nosso maior exemplo de oração em tempos de angústia. Quando sua alma estava angustiada, ele orava. Marcos 14, 35 e 39 fala assim: caminhou um pouco mais adiante e prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada. E uma vez mais, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Então, na hora da aflição da nossa vida, nós devemos nos voltar para Deus. E o nosso primeiro grito na hora da dor deveria sair em forma de oração. Então vocês orem. Vamos orar. Não, olha, eu já orei, Deus sabe tudo. Jesus orou repetindo as mesmas expressões. O fato é, Deus é onipotente? É. Mas Ele deseja que seus filhos orem, submetam-se a Ele. O próprio Cristo, Ele orou repetidamente as mesmas expressões. Então, não é uma vez só. Orem, insistam. O que Cristo falou na sua oração? Se possível, passa de mim esse cálice. Porém, se não for, cumpra-se a tua vontade na minha vida. E ele estava ali com um choro, uma oração agônica. Ele suava gotas de sangue, porque ele ia enfrentar um martírio. Então, o conselho de Tiago, o irmão de Jesus, é assim, Tiago 5,13, ele fala assim: está alguém entre vós sofrendo? Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Oração. Então Tiago diz: está sofrendo? Faça a oração. Não é só oração. Eu preciso, Deus tem que me dar. Deus tem nada. Ele dá se Ele quiser, irmãos. Nós temos que ter a nossa comunhão, entrar no nosso Getsêmani, no nosso jardim do Getsêmani. Só sair de lá quando você sentir que a paz inundou o seu coração diante do problema que você está vivendo. Então, quando a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto ora ao seu pai, ele está dizendo: entre no seu jardim do Getsêmani. Entra ali, insista, peça com fervor, insistentemente. Jesus saiu gotas de sangue do corpo dele de
tanto que ele orou, buscando algo para o fortalecer, para ir lá, enfrentar o calvário dele. Ele sabia que a vontade do Pai era aquela. Mas ele falou, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, cumpra-se em mim a tua vontade. Mas vamos caminhando. Jesus, ele não apenas orou no Getsêmani, ele também ordenou aos discípulos a oração e apontou a vigilância e a oração como um modo de escapar da tentação. Quer ver? 14:38 fala assim, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. Muitas vezes, quando chegam os dramas das nossas vidas, nos desesperamos, não é assim? Quando pisamos o lagar da dor, nossa, entramos assim em um mar revolto, no meio da tempestade, ficamos desequilibrados. Então, outros tentam fugir, outros amargurados na hora da prova, cerram os punhos em revolta contra Deus, assim como a mulher de Jó, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Mas o que Jesus fez? Jesus caiu sobre os joelhos. Essa deve ser a nossa conduta. Ele caiu sobre os joelhos e orou. E na oração ele prevaleceu. Então ele orou 3 vezes e sempre focando o mesmo aspecto. Não vamos mais orar, ele já ouviu, não tem o que se fazer. Tem, continuar orando, continuar crendo. Ele suou sangue e não foi para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. Ele suou sangue porque ele precisava cumprir as ordens de Deus. Então a oração é buscar que a vontade do homem seja feita no céu. Deixa eu explicar. Você ora para que a sua oração suba, para que seja feita a vontade da nossa oração lá no céu, não é? Mas também é desejar que a vontade de Deus seja feita na terra. Que afinal a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Lucas, ele esclarece que a persistência de Jesus era dupla. Ele orou não apenas 3 vezes, mas mais intensamente. Ele orou mais intensamente. Lucas 22:44 fala assim, e em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus orou e dizia, Abba, Pai. E esse termo aramaico significa papai. Só quem pode chamar Deus de papai é aquele que denota intimidade e confiança. Você conhece o seu pai. Você sabe que para ele não há impossíveis. Mas a situação é de agonia. A situação é crítica. Nós vamos orar até ver a glória de Deus nas nossas vidas. A preguiça espiritual, a preguiça de não querer orar, é algo que tira você dessa intimidade. Por que Pedro negou Jesus? Por que os discípulos fugiram? Porque eles não eram fortalecidos na intimidade com o Pai. Não viviam na oração. Jesus,
ele não está orando a uma divindade distante e indiferente. E ele está orando ao seu Pai, que é onipotente e também muito amoroso. E o mesmo que é o mesmo que pode fazer todas as coisas. Também tem um relacionamento íntimo e estreito conosco. O mesmo Deus que Jesus orou é o nosso Pai, que tem um relacionamento íntimo conosco. É único, é você e Ele. E você não vai perder tempo não orando. Essa semana, a semana que passou, se orou tanto lá em casa, tanto, a ponto que eu levantava a todo instante para orar, de madrugada, e ia orar, que o meu marido abriu a porta do outro quarto e falou assim, nossa, oração de novo, nós ficamos tudo doido. Ele falou, nossa, de novo, 3 horas da manhã. Irmãos, orem, insistam, não desanime. Aquele que tem asas leva notícia da tua oração. Você sabe que Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo. Ele pode fazer o impossível transformar possível na tua vida. Sabe, nós temos várias experiências com Deus. Ele pode transformar a sua vida. Um manancial de águas tranquilas e de descanso. Para que outros vejam. Jesus não foi poupado de ter ido para o Gólgota. Ele foi para o seu martírio. Mas ele saiu dali em paz. Eu vou cumprir a vontade do Pai. E a palavra dele vai se cumprir na minha vida. Foi assim que Jesus triunfou. Então, se podemos chamar a Deus de Pai, então tudo se torna suportável, porque a mão do Pai nunca ocasionará ao seu filho uma lágrima desnecessária. Você vai chorar? Vai chorar. Todo mundo chora. Jesus chorou. E não foi desnecessário. Porque os anjos escolheram. Levaram para Deus a tua dor, o seu desespero, a sua agonia, a sua ansiedade. Porque você sabe que Ele pode todas as coisas e que ainda não está acontecendo o cumprimento da promessa dele, ainda não está acontecendo a situação favorável para você, mas ele continua onipotente, ele continua no controle de tudo. Basta você insistir, perseverar repetidas vezes. Eu já ouvi gente falar assim, Deus não é surdo para ficar repetindo. Não se trata disso. Se trata da sua perseverança diante do Pai da Glória, do bispo da tua alma. Porque você tem um Pai. Então insista. Sabe aquela passagem do juiz Inico? A viúva, julga minha causa. Ele falou, eu vou julgar logo a causa dessa mulher, para ela parar de ficar me molestando, ficando aqui, tirando minha paz e o meu sossego. Ele, sendo mau, julgou a causa da viúva. Quem dirá o vosso Pai, não é mesmo? Quem dirá o vosso Pai? Ele te dará pedra em lugar de pão? Não. Ele te dará cobra, serpente, em lugar de peixe? Não. Então confie, batalhe em oração, porque muitas vezes nós perdemos muito tempo com outras coisas,
Quando um momento você pode falar, eu vou orar. Não estou com vontade não, mas eu preciso. Porque é um exercício. Vai lá, entra no teu quarto em secreto. Para isso, nós temos às quarta-feiras o plantão de oração. Você não vê, mas a oração em unidade tem um grande poder. E isso está na Bíblia. É de grande poder a oração que se forma em unidade. Ela sobe com a velocidade de onde é o altar se conectando com o trono. Isso tem muito poder. Mas eu ainda não vi nada, pastora. Mas verá. Insista. Creia. Você não crê que você é salvo? Que você vai para o céu? Então você tem que crer que Deus está no comando dessa situação. E que em breve Ele te dará a vitória. Porque está tudo na mão dEle, ó. Tudo nas mãos do Onipotente. Nós não podemos dar um passo se não for da vontade de Deus. Todos os fios de cabelo da tua cabeça estão contados por Ele. Ele sabe o nome de cada estrela e chama pelo seu nome. A natureza obedece o comando de Deus. Ele confunde os sábios, os poderosos, para abençoar os seus filhos humildes que estão diante dele de joelhos suplicando. Nós temos prova disso. Então traga à memória aquilo que te dá esperança. Uns já ficaram tempos e tempos dentro de um hospital. E Deus trabalhou. E trouxe a vida novamente. Nós somos instrumentos de Deus para a glória dele. É necessário uma vida de renúncia. Porque Jesus ali, ele se renunciou ali e falou, Pai, como é que eu vou enfrentar isso tudo aí, carregando um madeiro pesado nas minhas costas, sendo chicoteado com lâminas até aquele morro, até aquele topo lá, me esperando uma cruz. A cruz que eu estou carregando será a mesma que eu serei crucificado. Eu serei, como se fala? Foi pregado os pregos, né? Os cravos nas suas mãos e pés, uma coroa de espinho, lâminas correram o corpo de Jesus. Irmãos, ele enfrentou toda essa jornada, mas para ele ir e enfrentar, ele teve que se submeter ao Pai em oração. Então não pense, Deus não quer fazer a minha vontade. Ele vai fazer a dele. Porque a vontade dele na nossa vida é boa, é perfeita e agradável. E se ele está testando você, passando com você no vale, te levando ao Getsemane, ouça, ele tem um amor por você triunfante. É porque ele quer te ensinar, ele não quer te perder, ele não quer perder você para o mundo. Ele não quer que você envergonhe a palavra dele. Ele não vai te dar mimo, ele não cria filhos mimados, chorões, reclamões. Nós não podemos ser o muro de lamentações de Jeremias. Nós temos que ser servos ousados, prudentes. Os servos que entram no meio da batalha de joelho no chão. É isso. Depois que ele orou 3 vezes e mais intensamente pelo mesmo assunto, torno a falar, Jesus apropria-se da vitória. Ele encontra paz para o seu coração e está pronto a enfrentar a prisão, os açoites, o escárnio e a morte. Hoje a igreja não pode passar nada. Ele estava preparado para o confronto. Quando é que você e eu estamos preparados para o confronto? Quando temos a intimidade com o Pai,
oração. Não é viver uma vida de qualquer maneira, saiu ali do portão da igreja, vou viver agora, eu hoje sou outra pessoa, ali dentro eu sou santo, mas aqui eu tenho que andar conforme o mundo, senão o mundo não me aceita. Mas nós não precisamos ser aceitos pelo mundo, muito pelo contrário. Nós temos que ter vida no altar, vida de oração, andando em santidade e santo temor. Quando oramos, Deus nos prepara. Jesus, sem hesitar, vai adiante em direção à cruz. E com firme resolução, ele beberá o cálice e sofrerá o horror que temeu no Getsêmani. Esta é a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é um compromisso inegociável. Muitos entram dentro da igreja e acham que podem viver andando na base da mentira. Não fazem, negociam a vontade do Pai. Eu sou de Deus porque eu ando com a Bíblia na mão. Nossa, eu sou de Deus. Mas desde que o mundo é mundo, sempre rolou uma trapaça por aí, a mentirada. O mundo é o mundo. Nós somos diferentes. Então, os discípulos de Jesus não oraram, nem vigiaram. 14:38. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. Por isso eles dormiram. Por que os discípulos dormiram quando Jesus orava? Porque eles não tinham intimidade. Eles não tinham vida de oração. Aí por isso batiam a cabeça. É por isso. Os seus olhos estavam pesados de sono, porque o coração estava vazio de oração. Quando você perceber que seus olhos estão pesados de sono, é porque seu coração está vazio de oração. Precisamos orar, precisamos buscar. Por que não oraram? Caíram em tentação e fugiram. Olha, 14:50... Vê se é 14:50. É. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Jesus ficou sozinho. Sem a oração, a tristeza nos domina. Lucas 22:45. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. Sem oração agiremos na força da carne. João 18:10 fala: nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Pedro, cheio da carnalidade, zero de espírito. Ele agiu na força da carne, na força do braço dele. Pegou a espada e vapo na orelha de Malco. E Jesus foi lá e restituiu a orelha de Malco. Porque Pedro não estava no espírito. Pedro, aquele que acabara de se apresentar para o martírio, não possui nem mesmo a força de manter os olhos abertos. Ele começou a sua queda no versículo 27. 14:27 diz assim: então Jesus lhe advertiu: todos vós me abandonareis. Jesus já estava afirmando. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ele teve vários degraus. Ele teve a justiça própria dele. Quer ver o 14:30? Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo,
tu me negarás 3 vezes. Ele, eu? Coração vazio de oração, de comunhão. O que isso acarreta? Fuga, sono. O sono, 14:37, fala assim, ao voltar para os seus discípulos, surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro, estás dormindo? Não conseguiste vigiar? Olha o detalhe, não conseguiste vigiar nem por 1 hora. Então, às vezes a gente ora o quê? 10 minutos? 15 minutos? Com rapidez? Jesus fala, nem por 1 hora. Então quer dizer que Jesus foi muitas horas ali orando. E depois houve a fuga, 14:50, diz assim, logo em seguida todos fugiram e o abandonaram. E a negação, 14:71, Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar, eu não conheço esse homem de quem falais. O medo tomou conta de Pedro. Pedro não conseguia ficar aceso, vigilante, orando. Leva isso para a tua vida hoje. Quanto tempo você fica orando? Quanto tempo você coloca diante de Deus ou fica lá nos seus pensamentos, arrumando o teu jeito, a tua maneira, o seu raciocínio de dar solução aos teus problemas? Não dará. Não dará. Nós devemos orar e vigiar. Vigiar e orar. Aqueles que conhecem suas próprias fraquezas e conhecem a necessidade de orar e vigiar, são aqueles que são fortalecidos para não cair. Irmãos, precisamos ser fortalecidos pelo Espírito para não cairmos em tentação. E nós precisamos triunfar em tempos de angústia. E tempo de angústia bate na porta de todo mundo. Mas se você tiver uma vida de vigilância e de oração, você suporta. Sabe por quê? Você vai estar cheio da plenitude de Deus. Você vai estar tão cheio que você vai falar, se der, deu. Se Deus fizer, Ele fez, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque ninguém explica Deus. Jesus entrou cheio de pavor e angustiado no jardim do Getsêmani. E sabe de que forma ele saiu? Consolado. Consolado, fortalecido para enfrentar o seu martírio. A oração de Jesus foi tríplice e insistente e trouxe-lhe paz depois de uma grande tempestade. Jesus levanta-se da sua oração de que forma? Sem pavor, sem tristeza, sem angústia. Ele, a partir de agora, caminha para a cruz como um rei caminha para a coroação. O inferno foi vencido. A morte foi vencida. Jesus venceu. Ele triunfou de joelhos. Ele triunfou de joelho no Getsêmani. Irmãos, triunfe de joelho no seu Getsêmani. E Jesus estava pronto para enfrentar os inimigos e a morrer vicariamente na cruz, confiante de que ele triunfaria sobre a morte e depois ressuscitaria. E não foi exatamente isso que aconteceu? Não fique encosteando entre dois pensamentos. Como ficar cheio de Jesus no meio da angústia e tribulação e ventania de ventos bravios, de águas turbulentas? Como?
Se você não tiver uma vida de oração, o seu coração estará vazio e você não vai suportar a angústia, a perseguição, a fúria das águas e dos ventos. Você não irá suportar e você vai negar Jesus. E você vai o negar, vai dizer que não conhece, que não sabe, como alguns que passaram por aqui e que disseram, já servia Jesus, ele não me deu o que eu queria, então que eles iam servir a Satanás. Ó, que bacana. Nunca conheceu Jesus. Nunca foi transformado. Nunca. A presença e a oração dos amigos teriam representado muito para Jesus. Por isso que quando nós estamos juntos orando, isso tem um poder. A palavra de Deus diz que a unidade da igreja traz poder. É por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então, meus irmãos, se eles não estivessem dormindo, ia ser muito mais importante para Jesus. Então, mas eles dormiram. E aí ele falou o que para ele? Poxa, nem uma hora. Ele falou, quer saber? Basta. Chegou a hora. E esse dia vai chegar na nossa vida, aonde ouviremos o Pai dizer, chegou a hora. E ele estava pronto para fazer a vontade do Pai. A oração é uma fonte de consolação. E através dela derramamos nossa alma diante de Deus. Por intermédio dela temos intimidade com Deus. Então, quando estamos na presença daquele que governa os céus e a terra, e temos a consciência de que Ele é o nosso Pai, se você não tem essa consciência, você não vai chamar de Abba Pai. Nossos temores se vão e paz enche o nosso coração, a nossa alma. Então oremos e vigiemos. Estejamos apercebidos, irmãos, porque não sabemos a que hora o noivo virá. Sejamos prudentes com as lamparinas cheias de azeite e não negligente, porque o noivo não tardará e ele dirá, é chegada a hora. E encontrará Deus, fé na terra, e encontrará as suas lamparinas cheias de azeite. Sabe o que são aqueles azeites? Vida de oração, intimidade com Deus. E as outras que estavam com a lamparina vazia, dá-me um pouco do teu azeite? Não, se eu te der vai faltar para mim. Vai lá e compra. Não houve tempo para ter intimidade com Deus, para ter a vasilha cheia de azeite. Não houve esse tempo. E as 5 noivas desapercebidas ficaram fora dos apriscos, ficaram fora do grande dia das núpcias com o Senhor, com o Mestre. Então não tenho preguiça de orar, de ter intimidade. Olha, eu só consigo orar 10 minutos, 5 minutos. Faça sua oração de 10, de 5, de 3 minutos. Mas que isso seja, assim, sempre, constância. Porque daqui a pouco você ora 3, daqui a pouco você ora 5, daqui a pouco você ora 10. Quando você vê, você já está fazendo 1 hora de oração. Olha o que ele falou, nem 1 hora. Então, irmãos, vamos nos lapidar, ser lapidados pelo Espírito Santo, porque está chegando a hora. Tenha intimidade com o seu Senhor, deixe esse azeite transbordar,
da tua vida, na sua vida, para alcançar outros, a sua família? Qual é o legado que você vai deixar para a sua casa? Insista, ore. Eu não tenho cabeça, pastora, porque o momento que eu passo é muito crítico. É agora que você tem que descer a casa do olheiro, fazer como Jesus fez, insistentemente. Ele orou, insistiu, de tal forma que ele falou, eu tenho que enfrentar. E quando ele saiu, ele se levantou, certo de que Deus cumpriria a palavra dele na sua vida. Hoje, assentado à direita do Deus Pai, coroado de honra e de glória, um nome que está acima de todos os nomes, e os seus filhos, assentados com eles, nas regiões celestiais. Irmãos, o nosso Deus foi exemplo de tudo nessa vida pra gente. De tudo. Não faça um corpo mole. Fecha a porta do teu Getsemane e comece a orar. Comece esse exercício, porque Ele está vendo e Ele te fortalecerá. Ele te fortalecerá no poder dEle, que não tem limite. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Glórias a Deus, ao nosso Deus e Pai. Vamos orar ao nosso Pai. Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, foi entregue. Pai, os corações, Senhor, confirmem diante de Ti uma vida, Deus, de oração e de busca, uma vida, Senhor, de adoração, Pai, uma vida de entrega, de dependência, que ainda que as circunstâncias digam não, a nossa fé prevaleça e te busque em espírito e em verdade, porque o Senhor não perdeu o controle de nada, nem nunca perderá. Consola os nossos corações, fortalece-nos, Senhor, Paizinho amado, na força do teu poder, Pai. Pai, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Ao Deus eterno, ao Deus todo-poderoso, honra, glória, poder e majestade. Mais uma semana se inicia, aonde, Senhor, iremos aprender cada vez mais e mais com o Teu Santo Espírito. E toda luta, toda adversidade, toda situação só nos torna mais fortes, Senhor, porque lá na frente o Senhor quer nos dar mais do Teu Espírito, mais das Tuas promessas, mais dos Teus tesouros, Senhor, para sermos realmente, Senhor, parecidos contigo, em nome de Jesus. Levante a tua mão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que triunfa em vigilância e em oração, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia. Jamendo.com